Bom dia, meus amados. A paz de Jesus estejam com todos nós. Hoje, segunda-feira, dia 13 de dezembro. Meus irmãos, hoje é o dia de Santa Luzia e é com grande alegria que falo desta grande santa. Hoje se encerram os festejos de Santa Cecília, lá na comunidade de Santa Cecília, na Coronel Fabriciano. Hoje vai ter o último dia dos festejos lá. Meus amados, meus amigos, antes de tudo, quero pedir que deixe o seu like. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo para mais pessoas poder conhecer a palavra, a história dos santos. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal quem não for inscrito e não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante. Ele recomenda este vídeo para mais pessoas. Meus irmãos, a história de Santa Luzia eu vou contar um pouco resumidamente, porque é uma história grande, linda, mas eu fiz um pequeno resumo aqui neste pequeno pedaço de papel, improvisadamente. Escrevi aquelas partes que mais me chamaram a atenção na história desta mulher, desta santa. Santa Luzia pertencia a uma família italiana rica que lhe deu uma ótima formação cristã, ao ponto de Luzia ter feito um voto de viver a virgindade perpétua. Sua mãe, Eutígia, ao ficar viúva, prometeu dar a filha como esposa a um jovem da corte local, mas Luzia pediu que o matrimônio fosse adiado. Isso aconteceu porque uma terrível doença acometeu sua mãe. Luzia então conseguiu convencer sua mãe a segui-la em peregrinação até o túmulo de Santa Ágata ou Águida. E ela voltou, e sua mãe voltou curada da viagem e permitiu que a filha mantivesse sua castidade. Além disso, também consentiu que dividisse seus dotes milionários com os pobres, como era o seu desejo. Quem não se conformou foi seu ex-noivo. Cancelado o casamento, foi denunciar Luzia como cristã ao governador romano. Assim, a jovem foi levada a julgamento. Como dava extrema importância à virgindade, o governador mandou que a levassem à força para um prostíbulo para servir à prostituição. Contra Luzia. A tradição conta que Luzia não moveu um só dedo, e nem 10 homens juntos, nem a força de 10 homens juntos conseguiu tirar e levantar Luzia do chão. Os carrascos jogaram sobre seu corpo resina e azeite fervente, mas ela permanecia viva. Então, conta a sua história que Luzia teve que arrancar os próprios olhos e entregar aos carrascos. Preferiu isso a ter que renegar a sua fé. Somente um golpe de espada em sua garganta conseguiu tirar-lhe a vida, no ano de 304. Veja, meus irmãos, a história de vida dessa mulher. Ela teve que arrancar os próprios olhos a renegar a fé. É muito linda a história, tem muita coisa contando. Eu já assisti um filme
contando a história de Luzia. É muito bacana a história dela, muito linda mesmo. Mas, meus irmãos, o evangelho de hoje está no livro de São Mateus, capítulo 21, do 23 ao 27. Mateus 21, do 23 ao 27. Naquele tempo, Jesus foi ao templo e estava ensinando, quando os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridades fazes essas coisas? A quem te deu e quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vou lhes perguntar uma coisa. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se respondermos do céu, ele nos dirá: então por que vocês não acreditaram em João? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideravam João um profeta. Então, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Então Jesus também lhes disse: nem eu lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glórias a vós, Senhor. Meus amados, veja que o evangelho de hoje está nos exortando para a autoridade de Jesus. Jesus tem uma autoridade divina que vem do céu, que vem de Deus. E os próprios doutores da lei, fariseus, não sabiam de onde vinha essa autoridade, porque não reconheciam Jesus, não queriam abrir os seus corações para Jesus. Veja que Jesus, de uma grande inteligência, ele usou para responder essas pessoas que o perguntaram de onde vem essa autoridade de Jesus. Eles questionavam porque Jesus falava e pregava com autoridade, como o dono da verdade, como aquele que era o dono da verdade, como o próprio Deus Altíssimo. Jesus pregava como o dono da verdade. E eles não queriam aceitar que um ser humano, que um homem pregasse dessa forma como o dono da verdade, mas Jesus não era um simples homem. Nós sabemos que é o Deus que se fez carne, que se encarnou e veio a este mundo e foi rejeitado por nós. Até hoje nós o rejeitamos com as nossas atitudes erradas, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de gratidão para com Ele. Até hoje nós rejeitamos a Deus, a Jesus, os seus ensinamentos. Meus irmãos, aqui Jesus revela a autoridade dele. Ele não revela a estes homens porque eles não são dignos de saber a verdade. Mas será que nós também somos dignos de saber a verdade da autoridade de Jesus? Com tão grande é o nosso pecado? Meus irmãos, aqui Jesus não disse e não respondeu de onde vem a autoridade dele a esses homens, porque esses homens não queriam saber da autoridade de Jesus para segui-lo.
Esses homens estavam aqui com hipocrisia para testar Jesus e querer apanhá-lo em alguma palavra. Eles não estavam aqui por amor a Cristo. Eles estavam aqui atrás de condenar Jesus. E veja, meu irmão, que em outra passagem, lá de frente a Pilatos, Pilatos diz: eu tenho o poder de te condenar e de te soltar. Fale alguma coisa comigo, fale comigo. E Jesus fala: você não teria poder se não tivesse sido te dado do alto. Você não teria poder sobre mim se esse poder não tivesse vindo do alto. Todo poder é dado do alto. Meus amados, meus amigos, que possamos humildemente reconhecer o poder e a autoridade de Jesus, porque Jesus é um só Deus. Jesus é o Filho único de Deus. É o Deus vivo. É o Deus que habitou entre nós para nos trazer a verdadeira notícia, a boa notícia do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Deus. Um ensinamento de vida eterna, que muitos de nós o recusamos, muitos de nós o rejeitamos, cuspimos em sua face, batemos, crucificamos com os nossos pecados. Ainda hoje, cada vez que nós pecamos, que nós cometemos pecados, qualquer pecado que seja, nós estamos crucificando este Deus que tanto nos ama. Estamos crucificando a sua autoridade em nossos corações com as nossas más ações, com as nossas más intenções, com as nossas más palavras que professamos durante o dia, com os nossos maus desejos para com o nosso próximo. Quantos de nós muitas das vezes desejamos um mal ao nosso próximo porque aquele próximo nos fez algum mal e desejamos um mal igual ou maior? Mas Jesus nos ensina: não se paga o mal com o mal igual. Nós pagamos o bem com aquele mal que nos fizeram. Não retribuímos o mal igual. Essa lei era antiga, no início dos tempos, era feito dessa forma. Lá no início da criação do mundo, era dessa forma que as pessoas agiam. Olho por olho e dente por dente. Mas Jesus veio anunciar uma notícia, uma vivência nova. Jesus veio enviado por Deus para nos ensinar que não é dessa forma que devemos agir, retribuir o mal para aquela pessoa que nos fez o mal, devolver o mal a essa pessoa. Não, Jesus nos ensina que devemos amar até mesmo os nossos inimigos, por mais que difícil seja. Ele tem autoridade, ele tem toda a autoridade deste mundo para fazer o amor prevalecer. Meus irmãos, só a autoridade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Somente a autoridade de Jesus. Porque é uma autoridade divina, justa. Não é que nem as autoridades deste mundo que praticam a injustiça para com o povo, principalmente para com os pobres, que são esquecidos pelos grandes. Mas, meu irmão, a autoridade de Jesus é justa e não cessa o seu amor. Que a paz de Jesus estejam com todos nós nesta santa segunda-feira, meus irmãos. Que possamos professar a nossa fé e usar como força esta autoridade divina que vem de Jesus.
Que a paz de Cristo estejam com todos nós.